Eu tenho que colocar as aulas da semana passada e eu acho também que da semana retrasada, mas é que da semana retrasada eu tenho que editar e eu ia colocar da semana passada aqui e a parte também teórica de introdução à lógica reconfigurável, do link para a parte teórica de introdução à lógica reconfigurável, mas já faltou energia elétrica na parte da manhã, que é quando eu ia colocar. Então faltou energia elétrica e talvez falte energia elétrica agora também, porque está chovendo agora, nesse momento aqui. Eu não sei se vocês, aonde vocês estão, aí aonde vocês estão, mas aqui está chovendo. Então pode ser que caia daí a transmissão, falta energia também, né? Tá chovendo com trovoada, então se cair energia aí às vezes falte, às vezes retorne logo depois, né? Então não dá para saber. Então aí se cai energia é interrompida a gravação também, então a gravação pode ser que fique para depois também, né? Interrompido também talvez perca a gravação que foi feita até agora. Então a gente tem que ver como é que vai ficar depois, né? Às vezes se cair, né? Se cair energia aí perde a conexão, daí se retornar logo em seguida aí volta outra vez. Hoje de manhã caiu energia e tem que esperar a Copel vir aqui para restabelecer, né? Então não foi restabelecida logo depois, teve que esperar um tempo daí, né? Mais ou menos uma hora, uns 40 minutos a uma hora para restabelecer. Então, se a energia cair agora devido à chuva e vou retornar logo em seguida, então a conexão acho que ela retorna logo depois, né? Mas a gravação talvez não seja recuperada, porque o programa de gravação ele às vezes ele não finaliza. Se não finalizar o arquivo de vídeo, né? Se a gravação ela não for interrompida por um comando, ele não finaliza a gravação. Tem também algumas notícias aí relacionadas à área daqui que eu vou procurar também às vezes colocar ou dar alguma forma de transmitir a vocês, que volta e meia que é relacionada a essa área, a área de microeletrônica que estão relacionadas aqui à lógica reconfigurável. Eu estava falando para vocês, às vezes aparece aí algumas notícias aí, como essa daqui, ó, que também é relacionada a essa área de lógica reconfigurável, que é justamente a parte de design de circuito integrado, que eu falei. A lógica reconfigurável utiliza essa parte de design de circuito integrado, que ela utiliza as linguagens de as HDLs, né, as linguagens de design de hardware, as HDLs, né, Hardware Design Languages. Então aqui, por exemplo, tem esse programa aqui da Chips, que é uma empresa, né? Então ela lançou esse programa de formação de especialista em layout de circuito integrado analógico. Aí eu olhei meio por cima esse instituto aqui, Eldorado, e a Chips, que é uma empresa, né? Então a Chips, em parceria com o Instituto de Pesquisa Eldorado, está lançando um programa específico para formação de especialista em desenho ou layout de circuitos integrados. Eu olhei meio por cima aqui, ó, é EDA. Então Electronic Design Automation Tools, que é isso que vocês estão mexendo aí, que é uma ferramenta também que é justamente o IDE das Xilinx, o IDE Design Tools, que é um EDA. Então, para mexer com uma ferramenta dessas, então eles têm um programa desses de formação, justamente para formar a mão de obra para isso.
Só que esse daqui é para essa empresa aqui, para Chipos. Aí eu olhei meio por cima aqui, se eu não me engano, eles vão selecionar para ele desse programa de formação um pessoal para trabalhar com eles. Só que para isso daqui é para projetista de circuito integrado analógico. ASIC é para circuito integrado mesmo. A FPGA para ASIC, então é para transformar de FPGA de lógica reconfigurável para chip. A chip não é mais lógica reconfigurável, ele é fixo e uma máscara, então é para produção de circuito integrado mesmo. Então não dá mais para ser reconfigurado daí. Então não dá mais para ser reconfigurável como se fosse uma memória, né? Para você apagar e reconfigurar novamente, programar novamente. Então esse que seria para você fazer um circuito integrado já fixo, o circuito que tem nele, né? Então eles têm aqui bolsas tal, né? E aí eles devem selecionar aí algumas pessoas aí já para trabalhar. E aqui tem área de trabalho aí fora do país também, né? Que eles procuram aí. Então esse é um programa de formação aí. Deixa eu ver o que como é que eles estão. Aí aqui tem uma parte aí de pré-requisitos que eles têm, né? 24 de março de 2021. Isso de atividades em 12 de abril, né? Para esse pessoal aí. Essa é uma das vagas interessante nessa área aí. Não é específico para lógica reconfigurável, bem especificamente, aí, porque lógica reconfigurável é mais voltada aqui, que a gente vê, de FPGA principalmente para circuitos digitais. E ali seria para design de circuitos analógicos. Havia um programa até uns anos atrás que era o CI Brasil. Daí ele englobava as três áreas para design de circuitos integrados digitais, analógicos e de radiofrequência. Aí eles eram um programa de formação de mais ou menos 1 ano a 1 ano e meio para essas três áreas daí. E aí o pessoal que era selecionado às vezes passava um tempo ou tinha uma bolsa para cursar ou até para trabalhar junto ao Centro de Desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. E tem uma fábrica de circuitos integrados lá na região metropolitana de Porto Alegre. Se não me engano, em São Leopoldo, ali na região de São Leopoldo. E há outras oportunidades de trabalho também na Synopsys também, aí mais na área de softwares, de programação também para verificação, principalmente do pessoal aí de FPGAs. Daí a Synopsys ela mexe mais na parte de FPGAs, né? Para softwares, né? Verificando nessas ferramentas aí de EDA que vocês mexem, né? Vocês têm alguma dúvida específica em relação ao material lá que vocês mexeram? Aí vocês viram da semana passada lá, baixaram os arquivos que vocês estavam em dúvida lá para baixar e para colocar no circuito, né? Aí alguém chegou a abrir o projeto para colocar esses arquivos lá? Chegaram a rodar algum desses arquivos? Professor, você está dizendo se a gente rodou os projetos colocando os arquivos que você tinha pedido lá, você tinha mandado. Porque aí acho que vocês estavam em dúvida entre abrir o arquivo direto lá do site, né? Sim, sim. Eu consegui baixar e aparentemente deu certo. É que como eu acompanhava do senhor, eu fiz boa parte do que o senhor já tinha feito. Aí não Aham. precisei pegar os arquivos que o senhor já estava lá.
Mas aí você Agora, conseguiu abrir pelo menos o esquemático lá, né? Conseguiu sim, ver ele sim, lá. Ah, tá. Aham. sim. Aí você conseguiu editar também ali? Pelo que eu me lembro, sim, professor. Eu não tenho certeza. Pelo que eu me lembro, sim. Aham. É que mais para frente daí vocês vão utilizar o esquemático daí para transformar ele em VHDL. Aí Hum, depois que fizer isso daí transformando para VHDL é só mexer no arquivo daí em VHDL e editar ele daí, né? Você utiliza ele como template daí, que daí como é que se diz? Você transforma ele de esquemático para VHDL ou de VHDL para esquemático e vice-versa daí. Você utiliza um como o outro como base daí, né? Como modelo. Como base, né? Vice-versa daí, né? Vai utilizando como modelo um como o outro, né? Só observando as videoaulas lá e verificando passo a passo como é que é, né? Como se fosse tutorial lá para ir vendo. E tem muita coisa lá que, verificando os assistentes, ele já te dá uma noção de mais ou menos como é que faz. Para o microprocessador, principalmente, ele vai mostrando os assistentes lá e que ele vai montando muita coisa automaticamente, automatizada. Por isso que é o EDA, Electronic Design Automation. Dessa parte aqui, ele tem algumas coisas ali que ele já te dá bastante coisa. Por isso que a ferramenta de EDA, Electronic Design Automation, porque ele já te dá bastante coisa já automatizada. Então já te dá bastante coisa pronta. Então ele já tem bastante coisa pronta do próprio software e também ele tem uma biblioteca de circuitos prontos também que você pode baixar do software e baixar do próprio site do fabricante das Hynix. Aí você deve ter visto lá também que tem ali as bibliotecas lá, diagrama esquemático também própria dele, né? Já tem pronto ali. Então vocês não vão precisar fazer muita coisa de porta lógica básica, né? Fazer lá puxando portinha lógica E ou e não, né? Ele tem também, mas tem muita coisa lá que já está pronta, né? Então você não vai precisar fazer somador, subtrator, juntando lá os flip-flops, né? Então ele já tem pronto ali que você pode já pegar de lá e colocar ali. Então ele tem somador de até 16 bits, se eu não me engano. Então você já pode pegar de lá. Agora acima desse daí ele já não tem. Então você tem que ir montando sistemas daí, subsistemas, né, e juntando eles para colocar ali. Aí se você quiser maiores daí, você vai ter que ir juntando em blocos ali e colocando. Aí se você for fazer um sistema digital, você vai ter que ir juntando esses blocos ali, colocando em blocos menores e juntando esses blocos daí até montar o que você quer. Aí vai chegando até a parte final, né? Até o projeto que vocês vão entregar. Então é disso daqui até o início ali em circuitos combinacionais, até a calculadora final. Então vai juntando tudo isso daqui, desde o básico aqui, que é o que você deve ter visto ali, né? As portinhas lógicas ali, até o final aqui, ó. Aí tudo isso daqui vocês podem ir juntando no diretório que vocês criarem ali, até chegar aqui no final. Eu não devo ter falado na semana passada, mas é a hora que acho que não deu tempo. Mas a hora que vocês forem entregar os arquivos, ele a hora que vocês forem entregar os arquivos, é só os arquivos fonte, como está dito aqui, ó. Entrega dos arquivos é somente entregar 6 arquivos. Então são 5 arquivos que tem a extensão VHD, que são os códigos fonte em VHD. Então 5 arquivos código fonte VHD e um UCF, que é um arquivo de pinagem, UCF.
Então são 5 arquivos com código-fonte VHD e um que é de pinagem do FPGA UCF, que é um arquivo próprio para ser utilizado no IDE Design Suite. Isso daqui é por que eu coloquei isso daqui? Porque a hora que você gera um projeto no IDE Design Suite, no ISE, no IDE Design Suite não, ISE Design Suite. A hora que você cria um projeto nele e gera e roda esse projeto, ele vai gerar um monte de arquivos e diretórios dentro desse teu diretório de projeto, a hora que você gera esse projeto lá. Aí ele gerando esse monte de arquivo e esses diretórios também, é um monte de lixo lá que você não vai precisar. Só vai precisar dos arquivos fonte, que são esses daqui, VHD, esquemático, que é SCH, Verilog, que se for utilizar, né, que é .v, de arquivo fonte também de programação do microprocessador, que vocês vão utilizar, que é .c, .ccp, se for linguagem C++, se você for utilizar também, né? Outros tipos de arquivo, como de pinagem, né, do FPGA ou CPLD, que é o UCF, que é próprio das Xilinx, de FPGA das Xilinx, CPLD das Xilinx, esse daqui é o CF. Então são arquivos de configuração do FPGA, arquivos de configuração do teu projeto, que é arquivo XISE, que é próprio também do ISE Design Suite, aqui é próprio dele, né? Então esses tipos de arquivos. Então do monte de arquivo que ele vai criar mais de 50 arquivos lá. Vai criar mais de 3 subdiretórios dentro do teu diretório do projeto. Então vai criar um monte de lixo lá que vai ter. Aí você não vai precisar disso daí. Então a hora que vocês forem me enviar a avaliação, que vai ser o projeto, vocês não vão precisar me enviar esse monte de arquivo. Não vão precisar me enviar o diretório do projeto inteiro. Então vocês só precisam me enviar o projeto de vocês, que vão ser os códigos fonte. Isso daqui, ó. Isso daqui ainda está pronto ainda, está aqui, ó. É isso daqui, ó. É esse arquivo aqui, calculadora digital básica em VHDL. Só que esse arquivo aqui, ele é o arquivo principal. A gente diria assim, se fosse linguagem de programação de computador ou de microcontrolador, seria de microprocessador, né, que é a mesma coisa de microcontrolador. Seria o arquivo principal, a função principal, o arquivo principal de programação. Mas é o circuito principal que a gente fala do projeto. Dentro desse circuito, ele vai chamar outros subcircuitos de dentro dele, que vai ser esse circuito aqui. Então, desse circuito principal, ele vai chamar esse circuito aqui, porque daí essa calculadora, esse circuito principal aqui, ele vai exibir o número de 4 dígitos decimais para a calculadora, na plaquinha, né? Aí que vai mostrar o resultado, vai mostrar 2 operandos da calculadora. É como se fosse uma calculadora digital de 4 dígitos decimais, né? E aí, para mostrar esse número de 4 dígitos, ele vai ter que fazer a varredura desses displays, né? Que são 4 displays de 7 segmentos no display da calculadora. Aí para isso, para essa varredura, ele chama outro circuito de temporizador. Aí para esse circuito temporizador também tem o circuito decodificador BCD 7 segmentos, para cada display de 7 segmentos ali e tal. Então esse circuito principal aqui vai chamar esse subcircuito, que vai chamar esse circuito aqui de varredura dos displays de 7 segmentos, que vai chamar esse circuito aqui e esse daqui também. Tá? Então vão ser 1, 2, 3, 4, 5. Esse circuito aqui chama esse, que chama esse daqui, que vai chamar esses dois aqui daí dentro deles, tá? Então tem um dentro de outro, que tem mais outro, que tem mais outros 2 dentro dele. Então já está praticamente pronto ali. Aí o segundo projeto é a mesma coisa aqui, ó.
Vocês têm 3 arquivos de código-fonte em linguagem C. Daí esse daqui é o seguinte, ele vai ter um circuito também dentro do FPGA na plaquinha, que é o kit de desenvolvimento do FPGA. Aí esse circuito que vai estar na placa, ao invés de ser, vai ser um circuito também provavelmente em VHDL. Aí você tem a opção de desenvolver ele em VHDL ou em Verilog, porque ele vai ser desenvolvido automaticamente pelo ISE Design Suite. Então você tem a opção de desenvolver ele em VHDL ou em Verilog, e o circuito que vai ser desenvolvido vai ser de um microprocessador que chama Microblaze. Aí, sendo microprocessador, você pode programar ele em linguagem C ou C++, ou em Assembly também, né? No Assembly dele ali. E aí, sendo microprocessador, você programa ele em linguagem C, e o ambiente de programação dele, desse microprocessador, é Eclipse, chamou Eclipse. Para quem já mexeu aí um pouquinho mexeu aí com linguagem C, linguagem C++, com Linux, deve conhecer o Eclipse. O Eclipse é um ambiente de programação gratuito que geralmente o pessoal aí de computação, alguns fabricantes eles pegam esse ambiente de programação, ele é gratuito, é open source. Aí eles pegam e podem modificar ele com add-ons. Quer dizer, eles podem pegar ele, como o código dele é aberto, eles podem modificar ele para colocar alguns compiladores. Então eles podem fazer ele para compilar código de alguns microprocessadores especializados. Então algum fabricante de microprocessador pode pegar ele e fazer ele como um compilador para o microprocessador dele. Então a Xilinx utilizou ele para fazer o compilador para o microprocessador Microblaze. Então o Microblaze utiliza o Eclipse como um compilador adaptado, ou ele tem um plugin para o Microblaze, para o compilador do Microblaze. Então o Microblaze utiliza uma versão do Eclipse modificada para o compilador dele. Então, a hora que você baixa o pacote do Xilinx IDE Design Suite, ele já vem com o compilador do Microblaze, do microprocessador Microblaze. Aí, esses 3 arquivos aqui são os arquivos do código-fonte em linguagem C para calculadora para o microprocessador Microblaze. E esses códigos-fontes também estão aqui, ó. Esse daqui, ó, calculadora C. Falei 3, é 3 aqui. Esses 3 aqui, que é a calculadora C, que é o principal, né? Aí, como é em linguagem C, aí ela segue também a normatização da linguagem C, que é dada lá pela norma ANSI, né? ANSI C. Então é normatizada pela ANSI, que segue a ANSI C. Então ela tem as funções principais que segue a norma padrão ANSI C, né? Então segue a norma padrão ANSI C, tem que ter a função main. Então a função main sempre tem que ser, e ele vai chamar sempre o programa do código-fonte pela função C. Então na compilação do código C, o código principal, ou a função principal que ele vai chamar do código compilado, vai ser a função main. Então esse calculadora C vai ser a função main. Deixa eu clicar aqui, ele deve mostrar como texto aqui, ó, aqui, ó. O main vai ser aquele C ali. No meu browser aqui no Moodle, ele abre aqui com uma outra codificação aqui, o TF aqui, ó. Então ele não vai mostrar aqui os caracteres aqui em latim, né? Então ele não mostra aqui o til, né? Então não vai mostrar o ão aqui, o ou aqui com acento com til, né? Então tá aqui. Então aqui tá a função principal main, né? Chama daqui.
Aí a main ali vai chamar aqui as outras funções. Essa função aqui num disp, da função num disp aqui, acho que chama bcd underline setseg. Tá ali, ó, tá aqui, ó, bcd underline setseg. Aí essa função aqui está sendo chamada dentro da main, então, que é essa daqui, ó, int num underline disp. Não sei se vocês estão vendo aí, acho que vocês devem estar vendo aí, né? Não sei. Aí, ó, essa é outra função que está sendo chamada dentro dessa. Essa daqui vocês utilizam para teste, tá? Eu estou explicando aqui nessas atividades assíncronas aqui, eu estou explicando como é que vocês fazem, né? Então, como vocês devem ter visto lá em microcontroladores ou sistemas embarcados, eu não sei se vocês, quem mexe também com linguagem C, deve ter visto lá como é que é, né? É porque aqui vocês vão ter as funções já da ANSI C++, né, da linguagem C, que vocês podem utilizar daí para programar o Microblaze. Que daí o Microblaze é o microprocessador que vai ser implementado no FPGA que vocês utilizam aqui. É o Spartan 6. Então o microprocessador aqui, o Microblaze, que vai ser otimizado daí, como ele é utilizado em lógica reconfigurável, você pode pegar e modificar ele. É só você pegar o FPGA, modificar ele. E aqui ele foi feito em VHDL. Então você pega e modifica ele, o hardware dele. Aí ele modifica o firmware dele para o que você quer. Então você pode, por exemplo, modificar a memória RAM dele para caber um programa maior. Então esse programa aqui, se você modificar ele, fizer ele maior daí, você pode pegar e modificar a quantidade de memória RAM do Microblaze para caber daí no FPGA, de acordo com o FPGA que você está utilizando ali. Aí você pode colocar um programa maior ali. Você pode modificar os periféricos que você tem desse microprocessador aqui. Você pode colocar mais temporizador nele, você pode colocar temporizador tempo fixo, temporizador programável, de tempo programável nele. Você pode colocar mais portos de entrada, mais portos de saída, pode variar o número desses portos de entrada e saída, pode colocar interrupções de periféricos que você colocar, que tiver na plaquinha de desenvolvimento e assim por diante. Daí isso é explicado aqui em partes, né? Aqui nessas duas atividades assíncronas. Como é que você faz? Ele faz isso na maioria das partes ali automaticamente, né? E você pode fazer também, inclusive, deixar ele em dual core, quer dizer, como você coloca ele no FPGA, você pode colocar dois microprocessadores desses dentro do FPGA. Só que daí você tem que fazer um meio de acessar eles dentro do FPGA e normalmente interligar eles dentro do FPGA. Aí você tem que fazer um barramento de interligação entre eles. Então você tem que fazer um barramento entre eles. Aí tem uma coisa que você tem que ver, o barramento de dados, barramento de comando, entre eles, barramento de sinais também que você tem que ter entre os núcleos de processamento. Daí eles falam assim, núcleo de processamento. Por isso que eles falam dual core, quad core e assim por diante, né? É como os microprocessadores de hoje em dia, né? O processamento paralelo que eles implementaram atualmente nos microprocessadores atuais. Então, essa segunda avaliação do projeto 2 seria equivalente a isso daqui. Entrega dos 3 arquivos do código-fonte em linguagem C da calculadora para o microprocessador Microblaze. Seriam esses 3 arquivos aqui. O teste C é para o teste no desenvolvimento do código C, desses códigos aqui. Essa calculadora aqui, ou esse código aqui, vai fazer exatamente a mesma coisa no kit de desenvolvimento do FPGA Spartan 6, que a linguagem VHDL. Ou seja, o código do projeto 2 vai fazer exatamente a mesma coisa que o código do projeto 1 em VHDL.
eles vão ter a mesma funcionalidade no hardware, no FPGA. No teste prático ali, eles fazem a mesma coisa. Nos vídeos das atividades assíncronas aqui, vai ser a mesma. Vão ser os mesmos vídeos, né? Vão ser a mesma, o mesmo resultado. Tanto aqui em VHDL, em Verilog, vai ser a mesma, o mesmo resultado que ele vai ser mostrado ali. Então, quando for enviar, por favor, não me enviem o diretório inteiro. Alguma dúvida a mais? Da minha parte, não, professor. Ah, tudo bem então. Então aguarde depois eu pegar atualizar ali. Espero não esquecer também colocar aqui as atividades síncronas que estão faltando. E a parte também teórica da introdução à lógica reconfigurável. Daqui que está faltando. Uhum. Acabei esquecendo. Ah, não, eu coloquei na outra disciplina lá. Aham. Tudo bem? No mais, então, boa tarde a vocês e até semana que vem. Beleza, Pro, até mais. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, professor. Tchau.